Vamos abrir a escritura, amados, na epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Temos aí 1h05 para nós podermos meditar um pouco acerca de um tema extremamente necessário. Não sei quantos dos irmãos perceberam, inclusive os irmãos já fizeram menção a isto, mas as canções que nós cantamos aqui nesta manhã, todas elas falam acerca de Deus como Pai. E queremos então hoje falar sobre essa paternidade. E queremos também falar sobre a filiação. Um tema que não tem sido muito explorado no meio cristão e, consequentemente, não tem sido compreendido. E mesmo talvez o nosso meio, embora nós falemos com tanto de frequência acerca desse tema, mas talvez eu acredito que o Espírito Santo está nos levando a compreender cada vez mais esse tema tão central, a questão da paternidade de Deus e da nossa filiação. E hoje trazendo aqui a compreensão de uma palavra grega que na sua Bíblia se encontra em português como adoção de filhos, trazendo um sentido bastante apropriado para aquilo que nós queremos compreender hoje. Perfeito? Vamos ler então, a partir do versículo 1, quero ler com os irmãos, aqui até o versículo 11. Até o versículo 11. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão. Amém? Texto muito profundo, porque ele trata de questões grandes e que certamente nos exigirá um entendimento aqui de como que Deus ele se dispôs na história em relação ao homem e como que Deus ele nos apresenta a sua economia em relação ao homem durante toda a história. Quero pedir o silêncio de todos. Amém? E quero que você observe na sua Bíblia que o apóstolo Paulo ele começa esse capítulo trazendo aqui um exemplo que ele vai usar como uma símile, ou seja, ele vai citar um exemplo
para ilustrar a condição nossa enquanto filhos de Deus. E ele começa dizendo o seguinte, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele estabelece aqui uma figura. Ele fala de um filho, ele fala de uma criança, que sendo filho, ele é menor de idade. Perfeito, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Todos estão compreendendo? Os irmãos lá de trás estão atentos, por gentileza. Então ele fala acerca de uma criança, ele fala acerca de um herdeiro. Fala acerca de uma criança que, sendo filho de um pai, ele é herdeiro de uma grande herança. Só que essa criança, porque ela é menor de idade, ele diz o seguinte, que embora seja essa criança herdeira, em nada esse filho difere de um escravo, posto que senhor de tudo. Essa expressão, posto que, pode até não parecer, mas quer dizer embora. É uma expressão concessiva que diz, embora sendo filho, embora seja filho, em nada difere de um escravo. Aí você considera comigo, ora, mas o escravo me parece que ele não tem direito algum. E ele está numa condição servil. E ele não pode se apropriar da riqueza do seu senhor. E é exatamente isso. Porque o filho, como diz o texto, embora sendo filho, porque ele é menor de idade, na sua menoridade, ele não tem ainda a posição adequada, ele não tem a maioridade para que então ele possa se apropriar da herança do pai. Ou seja, sendo ele filho e sendo ele herdeiro, a posição dele menor é a posição como a de um escravo. Sendo herdeiro, não pode se apropriar. Sendo herdeiro, não pode usufruir. Sendo herdeiro, não pode tomar posse. Os irmãos entendem a metáfora que o apóstolo Paulo usa para ilustrar? E o que ele quer dizer com isso? Ele diz, mas está sob tutores. Ou seja, essa criança, este filho, este herdeiro, não tendo a posição de filho, aí os irmãos têm que separar uma coisa da outra, porque uma coisa é a natureza de filho, que é a filiação, outra coisa é a posição de filho. E aqui o apóstolo Paulo vai usar um termo, adoção de filhos, uma palavra tirada do direito romano, que fala sobre o poder e a autoridade e a posição adequada para que o filho possa tomar posse daquela herança, ou mesmo que não fosse filho, agora estou usando a palavra dentro de um contexto geral, fora da escritura, mesmo uma criança que tivesse ali sido adotada, ela então ganharia o direito de ter o nome do pai que lhe adotou, e este nome, portanto, do pai, é que dá a ela esse direito, e este poder, e esta autoridade para se relacionar com a herança do pai, na qualidade, na posição de filho. Mas, como o apóstolo Paulo diz, olha na sua Bíblia, embora sendo filho, ele está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo pai. Ou seja, aquela criança, sendo filho, em natureza, não tem ainda a posição de filho, porque não tem a maioridade suficiente. Então ele está sob os cuidados ali de uma aia, de um amo, de um pedagogo, que vai cuidar dele, até que ele um dia alcance essa idade maior e possa então se apropriar dessas riquezas. O apóstolo Paulo diz no versículo 3, assim também nós. Aí eu pergunto, nós quem? A quem ele se refere a este nós? Certamente a ele e àqueles para quem ele diz, os irmãos da Galácia, que não eram hebreus, que eram gentios. Então esse nós certamente ele ganha uma dimensão maior, porque não é uma referência nem aos hebreus em especial, nem aos gentios, mas ao homem. Ele está dizendo que o homem criado por Deus,
ele foi criado originalmente filho. Observa que ele está dizendo que nós, embora filhos, não temos ou não tínhamos esta posição. Ou seja, Deus criou o homem para ser herdeiro de Deus, mas ele ainda não gozava de uma posição na sua criação inicial para se apropriar disso, dessas riquezas. De modo que ele diz, assim também nós, quando éramos menores. O apóstolo Paulo aponta para um tempo, para uma época em que a humanidade ela estava numa condição de menoridade, embora sendo filho, embora sendo herdeiro, e deveria então chegar um tempo pré-determinado pelo Pai para que o homem pudesse cruzar essa linha da menoridade para a maioridade, e agora nesta maioridade ele receber, o que diz o versículo 5, receber a adoção de filhos. Não é receber a regeneração, é receber esta posição. É exatamente o que diz lá em João capítulo 1, versículo 12, que diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aquele poder ali diz respeito, deu-lhes a autoridade de filho, ou seja, agora você já pode usufruir e já pode tomar posse desta herança do Pai. Mas veja que o apóstolo Paulo ele aponta quando foi este momento de transição. Quando foi que chegou este momento de maioridade em que se pode apropriar das riquezas. Versículo 4 diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, olha como é que ele diz, ele não se refere aqui a alguém que não era filho e se tornou um filho. Ele diz, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, enviou Deus ao coração dos filhos, porque esta é a razão, porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Ou seja, o Espírito de Cristo foi enviado não àquele que não era filho para torná-lo filho, mas foi dado àqueles que sendo filhos, e porque são filhos, então ao receberem esse Espírito do Filho de Deus, agora alcançam essa autoridade e essa posição de um perfeito e completo herdeiro. Versículo 7 diz, de sorte que já não és escravo. Ou seja, você já não está mais na posição de um escravo. Você já não está mais no tempo, você já não vive mais no tempo em que nós vivíamos por rudimentos, ou vivíamos como escravos, ou vivíamos debaixo de uma escravidão, porque o tempo não permitia que você se apropriasse dessa herança, dessa riqueza. Agora, a despeito disso, o apóstolo Paulo exorta nos versículos 8 a 11, de uma situação em que é provável que você sendo filho, e você sendo um filho maior, e você tendo recebido o Espírito do Filho de Deus, que clama Abba Pai, como diz o versículo 7, você não sendo escravo, pelo contrário, você sendo filho, e sendo filho, você também sendo herdeiro, pode acontecer que você, por alguma razão, se escravize novamente, como se vivesse no tempo da menoridade. Ou seja, pode ser o caso que sendo você filho e sendo você herdeiro de Deus, você vive uma vida miserável. Uma vida destituída dessa herança e dessas riquezas de Deus. Lembram quando Jesus falou para a mulher samaritana, se tu beberes dessa água que eu lhe dou, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E não disse que fluiria água viva, e se falasse já estaria bom. E nem falou que seria um rio de água viva, também já seria bom. Mas ele diz rios, no plural, de águas vivas.
Ou seja, ele fala de uma abundância. Ele diz que dentro de cada um de nós existe uma fonte de vida, de saúde, de felicidade, de plenitude. Uma fonte que cura, uma fonte que liberta, uma fonte que restaura, uma fonte que sacia, uma fonte que alimenta. Porque não disse que do céu desceria uma fonte, mas é do seu interior que fluirão rios de águas vivas. Você não precisa ir buscar em algum lugar, nem invocar para que venha do céu para a terra. Como diz o apóstolo Paulo, que ninguém diga quem subirá ao céu para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao inferno para trazê-lo de dentre os mortos. Mas como ele diz, mas a salvação, a palavra de salvação, ela está perto de você. Ela está na sua boca, ela está no seu coração. Nós precisamos começar a desenvolver uma vida cristã plena. Uma vida cristã que não anda invocando e buscando algo, mas que você tenha e estabeleça um relacionamento com Deus a partir do seu espírito humano, a partir do seu interior. Deus habita dentro de você. O espírito do seu filho habita dentro de você. E o seu espírito clama e declara: Abba, Pai. Paizinho. O Pai, ele é a fonte de tudo. O Pai é não somente o criador de tudo, mas o Pai é a fonte de todo bem. Ele é fonte de tudo aquilo de que você precisa, de que eu preciso. Como o próprio Jesus declarou: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não estou aqui falando de vida abundante financeiramente falando, não. Estou falando de vida plena, vida abundante. Quando você acorda de manhã e você pode dizer: Pai Celestial, eu te adoro. E eu te amo porque afinal eu existo em ti, eu me movo em ti. E eu estou em ti, e tu estás em mim, e nós somos um. É você reconhecer que você não é um elemento estranho na criação. E que Deus também não criou uma criação e deixou lá jogada num canto. E de longe ele fica irado esperando o dia de tacar um raio na cabeça dos pecadores. Isso é mentira. Esse dualismo mentiroso de Satanás que veio ao homem por meio da religião é um grande engano. Por isso que leva as pessoas a uma vida de escravidão. Religião, de modo geral, é uma escravidão que leva as pessoas a viverem por meio de rudimentos, por meio de regras, como se você fosse um escravo. E você não é escravo, você é filho. E agora o grande problema é você desenvolver um relacionamento de filho. Vida plena, vida abundante. Relacionamento com o Pai Celestial. Não o Deus dos crentes, não o Deus dos evangélicos, nem dos católicos, nem de quem quer que seja, mas é o Deus da criação. É o soberano que criou tudo para a sua glória e que a todos criou para a sua glória, porque tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. É esse reconhecimento. Quando ontem nós estávamos na casa de um irmão, aí estávamos cantando, estávamos tocando violão. Não eram as músicas evangélicas, pode ficar tranquilo, que não era. Eram canções que falam da vida, que falam do homem, que falam do amor, que falam de qualquer coisa de você que é humano, porque você não é anjo. E começa a tratar essa sua religiosidade que te escraviza. Você está sendo escravo. E o pior, sua religiosidade não te faz melhor, te faz pior a cada dia. Porque você vive cheio de acusação, porque você não consegue mais viver. Porque tudo que você se propõe a fazer para Deus, você faz pelas metades, que você não dá conta, você é um pecadorzão. Aí você vive se acusando, e toda hora você olha para trás e parece até aquela propaganda lá
aquela farmácia que tem um olhão laranjado? Não tem aquela rede de farmácias Ultra Farma, que aquela senhora vai comprar um remédio? Aí a filha dela fala assim, mãe, abre o olho, que está muito cara essa farmácia aqui. Aí a velhinha coloca o óculos e ela vê um olhão bem grandão assim, abraçando o farmacêutico. Não é? Você fica vendo aquele olhão te perseguindo toda hora, porque toda a sua santidade, que não é nada, nunca agrada a Deus, porque a religião nunca dá uma medida, está sempre aumentando essa medida, e você nem na sua medida está dando conta. Então estávamos lá cantando uma canção, aí de repente cantamos uma canção lá que de repente a música dizia uma blasfêmia. Uma blasfêmia, nós não atentamos para isso. Está vendo, pastor? Se não tivesse cantando essas canções, não entrava por esses caminhos. O problema é que o que tem de música evangélica que tem blasfêmia é muito grande. Está cantando na igreja, blasfêmia contra Deus, músicas evangélicas, desses cantores gospel por aí. Viu? Cuidado com o gospel. Essa indústria não é somente perversa, ela é também maligna. Embora fale de Deus. Quando a música dizia blasfêmia, que dizia o seguinte, que é como que aconselhasse ao filho abandonar ao pai. Aí eu falei, parou pessoal, olha o que está dizendo. Está encerrado. Nós, eu disse, estamos reconciliados com o pai. Nós estamos reconciliados com o pai. Aí o irmão falou assim, e tem mais. Não porque nós queremos ou merecemos, mas porque ele quer. Eu falei, que coisa maravilhosa. É Deus que nos reconcilia consigo. É Ele que deu o seu Filho em sacrifício para que o seu sangue pudesse fazer essa mediação. É pura graça e é pura misericórdia e não há nenhum merecimento. Basta você se entender como filho e deixar de ser escravo e começar a se apropriar dessa herança que já é sua. Dessa fonte de vida dentro de você. O apóstolo Paulo exorta dizendo que é provável que muitos filhos vivam como escravos. E se permita, ele diz, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a Deus que por natureza não são. Mas agora que você já conhece a dispensação do tempo, que Deus já enviou seu Filho, que já nós temos a obra de redenção, né, que o Senhor já nos redimiu pelo seu precioso sangue, que você agora já conhece essa verdade, sendo antes conhecidos por Deus, como é que estáis a voltar outra vez? Então é provável e é possível que muitos voltem no tempo, ou que muitos estabeleçam uma relação de escravidão, de rudimentos. E aqui ele dá um exemplo, né? Guardais dias e meses e tempos e anos. Versículo 9 diz, lá no finalzinho, como estáis voltando outra vez aos rudimentos, fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Aí ele cita aqui, guardais dias, meses e anos. E você pode acrescentar na lista o que você quiser. Seja qual for o mandamento, a regra que te oprime. Pastor, mas eu não estou entendendo o que você está dizendo. Então é para cancelar as regras, e os princípios, e os marcos, e as diretrizes. E eu digo que enquanto você estiver estabelecendo entre você e Deus uma relação de cumprimento de regras, você estará vivendo como escravo. Porque a relação de um pai e filho é uma relação orgânica da vida e do coração. Paulo poderia dizer, você como servo e Deus como Altíssimo. Só que essa figura, porque nós somos servos e Ele é Altíssimo, mas essa figura, ela estabelece um outro princípio. Aqui ele quer dizer de pai e filho. E quando diz pai e filho, a relação é na base do amor. É na base da vida, da confiança.
Porque o pai pode ser o que for, mas o filho, ele pula no colo do pai, ele abraça o pai, e ele sente o pai. E é essa paternidade que nos dá segurança, que nos faz crescer saudável. E eu lendo esse texto na semana passada, e eu me lembrava então de uma parábola que Jesus Cristo contou, que ilustra exatamente esta escravidão. De um filho, ou que sejam de dois filhos, que sendo filhos viviam como escravos. É a parábola do filho pródigo, que está em Lucas capítulo 15. E Jesus Cristo então estava numa dada situação, vocês imaginem, Jesus, ele estava conversando, e ele estava comendo e bebendo com um grupo de pessoas rechaçadas naquele tempo. Ele comia com prostitutas e com publicanos. E aí até parece uma ironia, mas diz que Jesus estava comendo com os pecadores, né? Comendo com os pecadores. Ia comer com quem, né? Se não fosse com os pecadores, ia comer com quem? Porque todos são pecadores. Mas havia um grupo de fariseus e saduceus, de líderes religiosos, que não se consideravam pecadores, não. Eles achavam que eles, né, estavam numa condição de santidade, de perfeição. E aí eles olhando e vendo Cristo conversando com os pecadores, com os publicanos e meretrizes, diz a Escritura que eles começaram a murmurar entre si, dizendo: olha lá o Messias, olha lá o chamado Filho de Deus. Dizendo ele ser o Messias, vive com os pecadores, ó, come com os pecadores, se relaciona com os pecadores. E neste momento, por causa desta murmuração, Jesus então contou a eles, 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola, conforme a edição, a parábola do filho pródigo, que talvez seja um título um tanto equivocado ou no mínimo incompleto, porque a parábola não visa falar acerca do filho pródigo. A parábola visa falar acerca de 2 filhos, porque a parábola começa dizendo: um pai tinha 2 filhos. Então a parábola, primeiramente, ela quer falar sobre filhos. O texto de Gálatas fala sobre filhos. Fala sobre o filho menor, viveu em escravidão, embora sendo filho, não tinha o direito, porque não tinha a posição de filho, não é isso? E que agora, tendo vindo Cristo, aquele filho recebeu a adoção de filhos, ou recebeu esse direito, essa posição, e agora então, sendo ele filho, ele também é herdeiro, e portanto, sendo ele maior, ele já pode usufruir disso. Mas que não estava usufruindo, porque estava voltando aos rudimentos velhos e fracos e pobres que querem escravizar os homens. Então Cristo ali na parábola, ele fala sobre filhos. Um pai tinha 2 filhos. Mas ele fala de 2 filhos, os irmãos conhecem a parábola, não quero pregar a parábola novamente, quero apenas tomá-la como um ponto de apoio para os irmãos entenderem o pensamento do apóstolo Paulo e o nosso nesta manhã. Eram 2 filhos que, sendo filhos e tendo um pai, e estando dentro da casa do pai com toda a riqueza naquela grande fazenda, eram 2 filhos que viviam como escravos. 2 filhos que viviam como escravos. Sendo filhos e sendo herdeiros, eles não conseguiam ou não desenvolviam uma relação de amor, de confiança com o pai e, consequentemente, com a riqueza do pai. O primeiro filho, a que nós chamamos de filho pródigo, era aquele que era escravo do seu próprio coração. É aquele que era escravo no sentido de querer gerar para si uma vida de independência. Quando aquele filho disse: olha pai, é o seguinte, dá-me a parte dos haveres que me cabe, da herança, que eu quero ir embora. Eu quero viver a minha vida.
Quando Jesus cita esse momento da parábola, ele está fazendo uma referência implícita, porém direta. Não sei se é possível ser implícita e direta, mas uma referência a Gênesis capítulo 3. Quando o homem criado deveria viver na casa do Pai, viver para o Pai, viver com o Pai e simplesmente usufruir de Deus. Mas não, num dado momento da história da criação, o homem decidiu viver sem Deus. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade, é essa ilusão e essa decisão de pensar que você pode viver sem Deus. E aí nós começamos a observar daí toda uma vida de decadência, quando aquele jovem, o mais moço, pegou os seus haveres, dissipou os seus bens e o seu fim foi numa miséria. Aí você fica observando lá aquele filho chamado pródigo, porque ele dissipou, ele gastou tudo, ele foi irresponsável, ele foi inconsequente. Ele desprezou o pai, ele achava que ele podia viver bem sem o pai. E agora ele está lá cuidando numa fazenda de porcos. E diz a Escritura que desejando ele se alimentar da comida dos porcos, não lhe era isso permitido. E esse quadro, portanto, eu quero que você imagine esse quadro desse jovem cuidando de porcos. Podíamos contratar um pintor para... Alguém já deve ter feito isso certamente. Pintar essa tela deste jovem naquela miséria. Passou um dia, o orgulho está lá dentro. Uma semana, um mês, e a miséria foi chegando e foi apertando. E já não tinha amigos, já não tinha mais ninguém. Tinha um patrão sobre ele, né, que ali o humilhava constantemente. E aí, de repente, ele começa a considerar a casa do pai. Lembra de João 14? Quando diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Essa casa do pai, que não é o céu. Depois eu vou dizer para os irmãos que casa é essa. Por agora eu não posso dizer assim, porque a mensagem não vai permitir que eu resolva um problema. Mas o próprio texto é claro, quando Jesus diz, olha, eu estou indo preparar um lugar para vocês na casa do Pai. Ele diz, olha, e eu vou preparar um lugar para que onde eu estou, estejais vós também. E então no versículo 10 do 14 de João, ele diz, não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então existe uma grande habitação espiritual composta de Deus e homens, em que Deus habita os homens e os homens habitam em Deus. É uma coisa bem mística, né? Bem impalpável, porque nós estamos sempre pensando numa casa, né? Num palácio, numa grande cidade, que seja como a descrição da Nova Jerusalém, de Apocalipse. Mas essa casa e esse lugar espiritual é um lugar de reconciliação em Deus. Porque lá no Éden, o homem, quando comeu do fruto, a semelhança do pródigo, lá da parábola, ele falou, não quero viver na casa do Pai, eu não quero viver no Pai, eu não quero depender do Pai, porque eu posso produzir e promover tudo aquilo de que eu preciso. Minhas alegrias, minha satisfação, minha saúde, meu alimento, o meu tudo. É aquele homem de Jeremias 17, versículo 5. É o homem maldito, que confia no homem, que faz do seu braço mortal a sua força. Você sabe por que você está assim? E a sua família está assim? Assim como pastor. Com esse sofrimento todo. Com essa angústia toda. Com esse pranto constante. Com essas enfermidades todas da alma, as enfermidades do corpo, essas misérias humanas, talvez uma miséria
que pode ser simbolizada pela miséria do pródigo da parábola. Pastor, eu tenho vivido e por mais que eu faça, eu não encontro satisfação. Aquela vida vazia, que lá em Jeremias, falando do homem maldito, é descrito simbolicamente dizendo: este homem que confia em si mesmo é como um arbusto seco no deserto, que habita em terra salgada e inabitável. Aí você imagina agora esse arbusto seco no deserto, numa terra de sequidão, numa terra que não tem vida, uma terra que não tem nada para oferecer. E aí diz terra salgada e inabitável. Aí vem uma expressão: e que não verá quando vem o bem. Não verá o bem. E aí, por mais que você ganhe na loto, você melhora o seu emprego, você consegue se formar e consegue comprar uma coisa, comprar outra coisa, mas tudo o que você faz com o seu braço é incapaz de te dar uma vida plena. É incapaz. Você tem se esforçado, você é até bom, inclusive, você é bom demais. Só que toda a sua capacidade não pode te oferecer vida plena. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Olha o quadro como que se descreve metaforicamente na Escritura. Uma mulher samaritana indo buscar água no poço. Não é aqui a figura da sede? Não é? A figura de alguém que está precisando de saciar algo interior. E ela tem todo um esforço, ela tem um poço da religião, porque aquele poço era do pai Jacó. Era um poço de uma herança religiosa, que um dia alguém cavou aquele poço e deixou como herança, para que quantos viessem depois dele pudessem beber daquela água. Só que todos quantos daquela água bebiam, voltava a ter sede. É aquela escravidão, é aquela busca insaciável, é aquela luta, são aqueles rudimentos fracos e pobres que você se utiliza para ver se você ganha a sua salvação. E quanto mais você luta, mais perto das chamas do inferno você fica. Já está queimando as pontas do seu dedo esse fogo. Você não tem percebido isso? Então, quando Jesus falou daquele pródigo que disse: pai, eu vou me embora, está falando da fonte, da origem do pecado. E talvez você tenha vivido assim. Talvez você tenha determinado ser um pródigo. Só que tem um detalhe. É dito que esse filho, num dado momento da sua miséria, ele cai em si. Interessante como Jesus chama Adão, porque esse filho que saiu é Adão. Porque vai representar os gentios, inclusive. Ele chama de filho. Não é interessante isso? E Paulo diz que os homens, sendo filhos, receberam a autoridade e a posição de filhos, que é a adoção de filhos. Em dado momento ele diz, e ele começa a considerar: na casa do meu pai tem pão com fartura. Ele começa a considerar que a casa do pai é a fonte inesgotável. Deus é a fonte inesgotável de todo bem. Diz isso para a pessoa que está do seu lado. Deus é a fonte inesgotável. Hoje mesmo você pode ir a essa fonte. Só que você, para isso, tem que pegar esse orgulho do seu coração, que um dia disse: pai, eu vou me embora.
vou viver distante. E você vai ter que engolir esse orgulho seu e pisar esse orgulho. E você tem que ensaiar uma oração. Como o pródigo agora voltava para casa, ensaiando a oração. O que eu vou dizer para o meu pai quando eu chegar em casa? E aí ele teve uma ideia. Eu vou dizer o seguinte. Você direto no ponto. Pai, pequei contra ti. E eu sei que não sou merecedor de ser chamado de teu filho. Ele é. Talvez eu não tenha essa posição. Eu posso até voltar. O Senhor pode até me receber. Mas não precisa me dar essa posição de filho. Porque eu acho que o que eu fiz não me torna merecedor. E ele ia dizendo, consigo mesmo. Direi assim para o pai. Vou explicar para ele. Acho que ele vai compreender. Vou pedir para ele me deixar viver nas dependências da sua herança como um escravo. Como um escravo. Que tal? Quem quer voltar para a casa do pai? Aqui hoje. Vocês aqui querem voltar. Que bom que vocês querem. Os daqui também não querem, não? E aí talvez eu diga assim, não, eu quero voltar, mas eu quero que seja um escravo. Nem que seja para viver, com as migalhas. Diz a Bíblia, quando ele voltou, que de longe o seu pai o avistou, o pai correu, abraçou o filho, o beijou e disse, trazei-me agora uma veste de festa, uma veste, é para vestir o meu filho com vestes de filho, e é para colocar sandálias nos pés, que ele está descalço, é a posição de filhos, e é para colocar o meu anel no seu dedo, que é a autoridade de filho. Ou seja, o pai, ele recebe o filho como filho. E ele não quer que você volte para ser escravo. Ele quer que você volte para ser filho. E para você viver como filho. Mas eu não mereço. Eu também não mereço. Nenhum de nós merecemos. Só que o pai, ele é cheio de amor. E é cheio de perdão. E é cheio de misericórdia. E é pura bondade. É pura mansidão. É Deus. Eu sei que pintaram um Deus diabo. Por muito tempo um Deus irado. Um Deus brabo. Um Deus que... Mas o Deus da Escritura é amor. E Ele sabe da sua fraqueza, da minha fraqueza. Ele sabe da sua decisão de viver por si mesmo. Quando você decidiu. Porque todos nós aqui decidimos. Não somente uma, mas muitas vezes nós ali ratificamos e confirmamos e reafirmamos esse desejo caído de ser independente do pai. E aí quando o pai recebe o filho de volta, o pai fica tão feliz porque o filho está na posição de filho, que o pai diz, pessoal, olha, é para tocar a banda e é para dançar. E é para matar o cevado. E vamos fazer churrasco, porque vida de filho e de pai é vida de festa, é vida de alegria, é vida de plenitude. E estava festa, pensa numa festa. O filho estava feliz porque foi recebido como filho, o pai está feliz porque o filho voltou, está todo mundo feliz porque aquela separação foi superada, então houve reconciliação. A Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se converte, quando volta para o Pai, é uma alegria só. Mas de repente a parábola não encerra, poderia parar aí. E ele viveu com seu pai e sua família feliz para sempre. The end. Não poderia? Mas não. A parábola continua. Porque um pai tinha 2 filhos. Ainda existe um filho que, sendo filho, não tem
ou não reconhece a posição de filho. Lá vem o outro mais velho do campo, trabalhador, rigoroso. Alguém tem que trabalhar nessa casa. Meu pai me coloca tantas responsabilidades, porque meu irmão, aquele vagabundo, foi embora. Só ficou eu para ajudar o meu pai. E eu tenho que dar conta das tarefas, eu tenho que dar conta das coisas. E meu pai, eu sei que quando chegar em casa, ele vai me olhar com aquele jeito dele. Mas quando ele vai chegando perto de casa, ele ouve música de festa. Ele fala, não é possível, hoje não é meu aniversário, não é aniversário de ninguém. Não tem dia especial, não é feriado, não é dia de finado. Que festa é essa? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Se tem uma coisa que mais incomoda religioso, é festa. Porque eu nasci e fui criado ouvindo dizer que festa é do diabo. Era do diabo. Que Deus não gostava de festa. Que a música tem que ser a mais lerda possível. E o pior, quando eu me tornei adolescente, fui para uma igreja que você tinha que cantar igual um jarro. Você não podia nem se mexer, que era pecado. Deus ia ficar irado. Se batesse o pé assim para marcar o tempo, o compasso, pensa numa tribulação que era. Porque diz que Deus não gosta. Quem não gosta é o filho mais velho. É o legalista. É aquele que, diferentemente do que decidiu viver por conta própria, ele pensa que ele vive na casa do pai, só que ele vive como se não fosse filho, ele vive como um escravo, porque ele estabeleceu uma relação com o pai, uma relação de mera responsabilidade, de coisas, de deveres, de mandamentos e de regras. Quando então ele perguntou para um servo que estava lá, o que está acontecendo aqui? Que festa é essa? Que alegria é essa? Você não está sabendo não? Corre lá para que teu irmão voltou. Meu irmão voltou? Ué, mas está tendo festa porque ele voltou? Tinha que ter o que era uma briga, tinha que ter um luto, uma coisa, uma guerra. Porque ele voltou e aí está dando festa? Aí quando ele viu que o seu irmão estava com a sandália nos pés, com o vestido e com o anel de autoridade, de posição de filho, de adoção de filho, aquilo ofendeu profundamente o coração daquele judeu legalista. E ele falou aquelas palavras para o pai: pai, muito me admira o Senhor. Muito me admira o Senhor. Eu estou aqui contigo todos os dias da minha vida. Nunca fiz o que esse filho fez. Nunca. Nunca desafiei sua autoridade. Nunca saí de casa, nunca dissipei os bens. Sempre trabalhando rigorosamente, todo dia, aqui. E o Senhor nunca me deu uma vaquinha dessa. Fazer um churrasquinho com os meus amigos. Nunca me deu um cevado, um cordeiro que seja, um cabrito que seja. Ou seja, que diabo de filho é esse? Que na casa do pai não se apropria da sua herança, não usufrui da sua riqueza. É porque ele era um filho que vivia como escravo. Aí o pai disse: mas filho, eu não estou te entendendo. Tudo que eu tenho é teu. Então diga para o teu irmão: tudo que Deus tem é teu. Tudo que Deus é teu. Por que você fica nessa vidinha de ficar com essas regrinhas besta, boba, como se Deus fosse um Deus grego? Irado. Por que isso? Por que você não se lança nos braços do pai? Pai, olha, vamos agora festejar. Vamos nos alegrar. Vamos estabelecer um relacionamento de pai e filho.
e vamos nos apropriar da riqueza e da herança, porque Deus já nos deu a adoção de filhos. Nós já temos a posição, já temos. É só você agora quebrar a sua religiosidade e você, ou então você retornar da sua autossuficiência. Na verdade, ambos são pródigos, ambos são autossuficientes, ambos não conheciam o Pai. E você sabe o que cura? Você sabe o que liberta? Você sabe o que transforma? Pastor, mas e como é que nós vamos viver então? Porque tudo bem, o outro lá até concordo que ele estava no mundão. Aí fala mundão, né? Agora, esse aqui, se ele deixar a vida da sua escravidão, das suas regras, como é que nós vamos viver a vida cristã? É a pergunta. Pastor, não vai debandar o povo, não? Não, nós vamos viver pelo amor do Pai. Você vai se deixar contagiar pelo amor de Deus. Deixa o amor de Deus te envolver. Deixa o amor de Deus te atrair. Deixa o amor de Deus te comover, te quebrantar. Se envolva com esse amor e você vai ser uma pessoa eternamente grata a Deus. E você fará muita coisa. Você vai ser um servo de todo modo, porque Deus, Ele é o nosso Senhor. Mas não vai ser aquele serviço medido, como quem vai fazer isso para ganhar um cabritinho. Não. Você faz porque você é filho, porque você ama, porque você reconhece, porque você é grato e porque você cuida do que é seu. E é este amor, e é esse relacionamento que nós precisamos para não vivermos outra vez nos rudimentos fracos e pobres que querem nos escravizar. Amém, queridos? Quantos entenderam a mensagem? Agora é preciso uma ação. Qual que é a ação? O que fazer agora? Não é você fazer a partir de hoje, vou sair daqui, e vou fazer agora tudo certinho. Você está no caminho errado. Você vai sair daqui hoje dizendo, eu voltei para a casa do Pai. Ou estando eu na casa do Pai, diga, eu estou reconciliado com o Pai. Eu estou reconciliado. Diga isso para o seu coração todo dia. Quando vierem as circunstâncias, as tribulações, porque as lutas exteriores não vão acabar nunca. Não vai acabar nunca. Você tem luta em casa com seu pai, sua mãe, fala, vamos me casar para sair daqui, aí você vai ter luta com a mulher, ou com o marido. E pensa numa luta tribulosa. O Nivaldo sabe o que eu estou falando, né, Nivaldo? Josué sabe da luta. O Taylor, sofredor. E as irmãs também sabem a cruz que tem. As irmãs sabem a cruz que tem. Porque esses maridos, eu vou te falar, viu? Ô bando de marido sem futuro. Uns homens gordos, pesados. Difícil de carregar. Então nós vamos viver assim, quando vierem as dificuldades, as provações, as circunstâncias, você vai dizer, eu estou reconciliado com o Pai. Diga, eu vivo no Pai. Eu estou no Pai. O Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. Pastor, mas quem disse foi Jesus, isso aí não pode falar não. Mas como assim? Ele falou, eu estou no Pai, o Pai está em mim, e eu e o Pai somos um. E eu vou preparar um lugar para que vocês estejam nele, eles em você, e vocês sejam um. Ou seja, a obra de redenção é para fazer conosco o que já é no Filho. Por isso que o Filho
é o primogênito entre muitos irmãos. E aí o escritor aos Hebreus foi mais longe, disse que nós somos uma igreja de primogênitos. Ou seja, todos têm o mesmo direito e a mesma herança com Cristo. Então, é só você declarar: eu estou reconciliado com o Pai, eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu e o Pai somos um. E comece a orar esta oração, comece a colocar isso no seu coração, coloque isso na sua mente, coloque isso na sua alma, coloque isso no seu ser, e pode declarar para as circunstâncias, para o diabo, para o demônio, para o Satanás, para quem quer que seja, porque isto é o que há de mais importante. Somente quando você estiver completamente convencido dessa reconciliação, é que você vai começar a usufruir da riqueza do Pai. Amém, queridos? Amém.